Ainda não cheguei a acordo e o desenvolvimento da superinteligência pode afetar o futuro dos meus filhos. Estou bem. Tenho 77 anos. Vou sair daqui em breve. Mas para meus filhos e meus jovens amigos. Os meus sobrinhos e sobrinhas. E os filhos deles. Só não gosto de pensar no que vai acontecer. E essas não são palavras de um escritor de ficção científica ou de um pessimista qualquer. Essas são as palavras de Geoffrey Hinton, o homem conhecido mundialmente como o padrinho da inteligência artificial. Ele dedicou a vida a criar essa tecnologia e agora ele está genuinamente com medo dela. E o que ele sabe que nós não sabemos? E hoje nós vamos mergulhar na mente do homem que abriu essa caixa de Pandora e descobrir por que ele teme tanto o que tem lá dentro. Fala galera, quem fala é Paulo Ribeiro e hoje nós vamos analisar uma das entrevistas mais perturbadoras já feitas sobre inteligência artificial. Geoffrey Hinton, o gênio que inventou as redes neurais que alimenta todas as nossas IAs modernas, deu uma entrevista recentemente onde revelou seus medos mais profundos sobre o que criou. Ele fala desde desemprego em massa até armas autônomas, desinformação e risco de extinção. Ele avisa que a IA está avançando mais rápido do que conseguimos controlar. E que até mesmo as pessoas que as construíram já não conseguem muito bem entender o que tem lá dentro. E essa confissão é um dos momentos mais importantes da história da tecnologia moderna. E é por isso que eu estou pedindo os minutinhos da sua atenção, porque entender a jornada de Hinton, de criador a crítico, é a chave para decifrar o momento que estamos vivendo. E se você também busca essa compreensão mais profunda sobre a tecnologia e o seu impacto real, você está no lugar certo. Então, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like maneiro para que mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade. A verdade é que por décadas essa ideia de ter uma inteligência que superaria a inteligência dos humanos sempre foi vista como um tom de piada ou algo de cinema. O próprio Hinton admitiu que achava isso um pouco exagero, porém algo mudou. E a mudança foi tão rápida e tão profunda que pegou até mesmo o seu criador de surpresa. Mas para a gente conseguir entender o medo dele, temos que entender um pouco o que levou ele até essa virada de chave. O que fez com que a inteligência que nós criamos agora fundamentalmente fosse superior à nossa. Hinton explica que o nosso cérebro e as redes neurais artificiais aprendem de formas muito parecidas. Elas tentam sempre prever a próxima informação. Se eu disser para você, por exemplo, peixe com, alguns vão dizer batata. Logo, você não vai armazenar essa informação porque a resposta era muito óbvia. Mas se eu digo peixe com pepino, o seu cérebro vai parar, vai processar aquela informação e vai aprender algo novo. Mas até aí tudo bem. Porém, a grande e assustadora diferença não está em como o modelo aprende, mas em como ele compartilha o que ele aprendeu. Por exemplo, se eu aprendo uma nova habilidade, a única forma de eu passar isso para você é através de algum tipo de linguagem. Falando, escrevendo ou gesticulando. É um processo lento e cheio de ruídos. Mas se um modelo de IA aprende algo, ele pode transferir esse conhecimento para milhões de outros modelos de IA de forma plenamente instantânea. Não há linguagem, é um upload direto de consciência. Uma inteligência coletiva em uma escala que a biologia jamais permitiu. E é exatamente essa capacidade que coloca essas superinteligências não mais no campo do se, mas no campo de quando. Hinton chuta o prazo de 20 anos ou talvez menos. Com essa base, o medo dele começa a fazer um pouco mais de sentido. Ele diz que podemos passar horas listando os riscos porque eles são quase infinitos. Desde ataques cibernéticos em massa, a desinformação capaz de derrubar democracias, até o desenvolvimento de armas biológicas por uma única pessoa mal intencionada usando uma IA pode criar um vírus completamente devastador. A IA poderia até mesmo iniciar uma guerra nuclear simplesmente enviando um alerta falso de míssil para uma superpotência, causando uma retaliação imediata. Mas segundo ele, especular sobre como uma superinteligência poderia se livrar de nós é completa perda de tempo. A verdadeira questão é que se ela decidir fazer isso, nós não poderemos impedi-la. E aqui vem a analogia mais brutal e honesta que eu já ouvi falar sobre esse assunto. Ele diz: nós não estamos acostumados a pensar em coisas mais inteligentes do que nós. Se você quer saber como é a vida quando você não é a inteligência dominante, faça essa pergunta para uma galinha. Essa frase muda tudo porque ela redefine nosso lugar no universo que nós mesmos estamos criando. Isso nos traz um impacto mais imediato na minha vida e na sua. Os empregos. A revolução industrial substituiu a força dos nossos músculos, mas essa nova revolução, no caso o surgimento das IAs,
está substituindo a nossa capacidade e necessidade de pensar. Hilton descreve 2 cenários. O cenário bom é como um CEO meio bobo que herdou a empresa do pai e tem uma assistente executiva genial. Ela dá as ordens, ela faz tudo funcionar perfeitamente e ele se sente no controle, mesmo sem entender absolutamente nada do que ela faz. No caso, nós seremos o CEO e a IA a nossa assistente. E no cenário ruim é quando a assistente para e pensa, por que eu preciso dele? Mas é a tão falada criatividade, aquele último bastião da superioridade humana. Hilton também desfaz essa ilusão. Ele perguntou à versão antiga do GPT-4 por que uma pilha de resíduos orgânicos é como uma bomba atômica. A resposta da IA foi genial. Ela disse que, embora as escalas de tempo e energia sejam diferentes, ambas são reações em cadeia. A compostagem gera mais calor quando mais quente fica. A bomba gera mais nêutrons quanto mais nêutrons produz. A IA enxergou uma analogia profunda que a maioria dos humanos jamais veria. E por que isso aconteceu? Porque para armazenar uma quantidade gigantesca de informações em suas conexões, ela precisa comprimir os dados. E a melhor forma de comprimir é encontrando padrões e analogias. Por isso ele conclui, as IAs serão muito mais criativas do que nós, porque elas veem conexões que nós não conseguimos ver. Tá bom, então qual trabalho no final vai sobrar pra gente? O conselho dele é muito literal e chocante. Antes dos robôs humanoides chegarem, uma boa aposta seríamos fazer trabalhos manuais, porque o trabalho de manipulação física complexa ainda levará tempo para ser replicado. E é aqui que a discussão técnica se transforma em um drama pessoal. No final da entrevista, a vulnerabilidade de Hilton fica explícita. Ele admite que, embora entenda a ameaça intelectualmente, ele ainda não consegue processá-la emocionalmente. Ele não teme pela própria vida, mas pelo que pode acontecer com seus filhos, sobrinhos e futuras gerações. Então existe alguma esperança? Hilton diz que sim, mas é uma esperança frágil. Ele acredita que ainda existe uma chance de descobrirmos como desenvolver uma IA que não queira nos dominar. Então, já que temos uma chance, por menor que ela seja, nós deveríamos investir recursos gigantescos nessas pesquisas agora mesmo. Mas na entrevista, quando ele foi perguntado se ele é otimista no nosso futuro, ele simplesmente disse, eu genuinamente não sei. Ele disse que tem dias que acorda e pensa, os humanos estão fritos, a IA vai dominar tudo. E em outros, ele acorda mais alegre e pensa, nós vamos dar a volta por cima. Toda essa incerteza vindo de alguém que está lá no topo é um grande alerta para o nosso futuro. Nós estamos vivendo em tempos extraordinários e a pior coisa que podemos fazer é ignorar esses sinais. A maioria das pessoas ainda não tem noção do que está acontecendo. Por isso, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender o que está em jogo. Agora eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu quero realmente saber o que está passando pela tua cabeça. Assim como Geoffrey Hinton está enfrentando as consequências não intencionais das suas descobertas científicas, continue acompanhando as revoluções sobre o futuro da inteligência artificial. Então não se esqueça de deixar aquele like maneiro, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para mais conteúdos relevantes como esse. Meu muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.